repercutir um assunto, antecipadamente já sabia que seria polêmico, e como esse programa tem mostrado ao longo dos 6 anos que prestes a completar, que estamos aqui à frente, não é um programa de um lado só. É um programa que a gente tem a responsabilidade de abordar, cobrar, muitas das vezes não compreendido pela cobrança, mas também, por não ser dono da verdade, abre sempre o espaço para o outro lado da história. Essa informação, dizer que o procurador do município, procurador significa o advogado que faz a defesa das causas municipais, e vem em companhia do Luciano. Luciano é um dos responsáveis pelo setor onde essa cadeira de rodas foi procurada inicialmente e que não foi entregue, fazendo com que a família da criança de 6 anos, portadora de paralisia cerebral, recorresse à justiça, e a justiça, através de liminar, obrigou o município para entregar a cadeira de rodas, porém o município recorreu e a cadeira de rodas não foi entregue na data que foi determinada, mas pouco tempo depois, comprovadamente, a secretária Luciana Matos me ligou, me dando o endereço da família, fui lá, hoje pela manhã, confirmei que ela foi entregue, mas no mês de dezembro. A ação foi impetrada em setembro, 2 dias depois, no dia 21, no dia 23 de setembro de 2011, o juiz, em primeira instância, deferiu o pedido favorável à família e, através de liminar, obrigava o município a fazer a entrega da cadeira de rodas. Mas, através do agravo de instrumento 0010-658-2011.8.06.000, que foi impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, a Prefeitura recorreu na época, para não entregar a cadeira, dizendo o seguinte: qual é o argumento da Prefeitura? Diz o seguinte: sustentou que os entes federativos são solidários em relação aos serviços de saúde. Argumentou também a Prefeitura que, caso compre o equipamento, comprometerá a distribuição dos recursos para a grande parcela da comunidade. E o texto coloca até grande parcela da comunidade, entre aspas. A analisar o caso, na última quarta-feira, dia 2 de maio, portanto, a última quarta-feira, dia 2 de maio, a 6ª Câmara Cível manteve a decisão. De acordo com o relator do processo, desembargador Manuel Cefas Fontenelle Tomás, o direito subjetivo à saúde está constitucionalmente amparado pelo direito à vida e à dignidade da pessoa. Fonte dessa informação, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Procurador Luciano Daniel, o senhor tem que dizer algo a esse respeito? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Verde Vale. Inicialmente, nós queríamos agradecer à direção da TV Verde Vale por ter nos cedido esse espaço. Após nós termos oficiado, a televisão, o diretor, o Dr. Wilton, gentilmente nos cedeu esse espaço para que a gente traga alguns esclarecimentos à população de Juazeiro do Norte e à imprensa de um modo geral, quanto à notícia que foi divulgada por alguns meios de comunicação e que nós entendemos que foi feita uma interpretação equivocada do que efetivamente aconteceu e o que de fato o que juridicamente é real. Pois não. Inicialmente, nós temos a dizer o seguinte: as ações medicamentosas, que são essas ações, não é um problema só de Juazeiro do Norte, ela é um problema de todo o território nacional. Constantemente os municípios estão sendo acionados, não só Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, a prestarem assistência à saúde em medicamentos que não estão disponíveis na distribuição normal, nos programas normais, em parcerias com o Estado e com a União. De alto custo. Os medicamentos de alto custo. O exemplo disso é o trastuzumab, que é uma patente específica, o Herceptin, de um laboratório específico, que recentemente a própria Justiça Federal, em uma ação do Ministério Público Federal, reconheceu que não é de responsabilidade do município, e sim da União Federal, prestar assistência desses medicamentos de alto custo, já que a Constituição diz que é uma responsabilidade solidária, não é só dos municípios, do Estado e também da União. E a cadeira de rodas, o que aconteceu no caso? O que é que aconteceu especificamente? Certo. O município de Juazeiro do Norte tem um programa de órteses, próteses e de equipamentos hospitalares, bem como de medicamentos, que vem sendo rigorosamente cumprido. Essa cadeira, esse caso específico da menor, era uma cadeira especial, já que ela é dotada de uma tetraplegia específica. Então, era uma cadeira especial que o município não possuía à época, quando foi procurada administrativamente. Os pais da criança procuraram a Secretaria de Saúde,
Na ocasião, a secretaria, não dispondo dessa cadeira específica, qual é o que tem que ser feito? Orienta que os próprios pais busquem a Defensoria Pública, a competente Defensoria Pública de Juazeiro do Norte, que tem sido bastante atuante nesse ponto, para que ele promova a judicialização. O que acontece? Esses medicamentos, existem patentes, eles são comprados diretamente dos laboratórios. Doutor Daniel, permita, por favor, só para a gente não fugir ao raciocínio. Aí o senhor está dizendo assim, que geralmente essa ação é impetrada em comum acordo. No caso específico... Eu quero só esclarecer. Pois não. Mas você vai já entender o que eu quero dizer. Vai lá, então, o que é que acontece? Como existem essas patentes, todas as compras de equipamentos nos municípios têm que ser procedidas de um processo licitatório, de uma licitação. Esses medicamentos específicos, essa cadeira específica, é feita uma compra direta. Existe uma determinação do Tribunal de Contas dos municípios que, mesmo em decisão judicial, o município tenha que comprovar que recorreu da decisão, mesmo cumprindo, até porque a decisão judicial não se cumpre. E foi o que aconteceu. O município recebeu a intimação no dia 27 de outubro. A ação foi proposta em setembro, nós fomos intimados para cumprir a decisão em outubro. Cumprimos a decisão. Demorou um mês e pouco para que fosse fornecida a cadeira, porque precisa desse processo, precisa de um processo de aquisição. Aí você está vendo só um lado da versão, deixa eu terminar de expor, já que a televisão me abriu espaço, tenho que expor para que a população fique ciente do que está acontecendo. Primeiramente, a Procuradoria é um órgão técnico, a gente não está lá para fazer política, e a imprensa também deve agir dessa forma, e deve trabalhar dentro de uma certa isonomia. Prefeito não decide o que se deve recorrer e o que se não deve recorrer. É uma decisão minha como procurador-geral do município, pois eu represento legalmente o município em juízo. Pronto, e como procurador-geral do município e como amparo legal, eu sou obrigado a recorrer das decisões. Sou pena de responder administrativamente por estar cometendo crime de prevaricação. O senhor, como procurador do município, cabe defender o prefeito, o gestor, é óbvio. Não, eu não defendo. Defende a gestão. Não defendo o prefeito, eu defendo a Fazenda Pública Municipal. Compete ao apresentador, já que o senhor citou a imprensa, também defender os pontos que ele acha que sejam necessários esses pontos para o bem comum da comunidade. Nesse caso específico, quando o senhor fala, coloca a cadeira de rodas na questão dos medicamentos de alto custo, eu desconheço tecnicamente, não posso até porque entrar, você não tem formação jurídica, sim, você não pode, nem advogado, técnica, para discutir o que seja de padrão e o que não seja. Não sou advogado, mas também não sou totalmente fechado na questão jurídica. Eu procuro ler, me informar, inclusive, só para você ter uma ideia, estou me inscrevendo já para fazer direito exatamente. Ótimo, vai ser meu aluno. Para ter, não, tomara. E lá nós vamos fazer discussões, se forem necessárias, aluno e professor, quando eu achar que eu tenho um ponto de posição. E, aliás, isso é o que faz a democracia e é o que faz da imprensa um dos instrumentos fundamentais ao fortalecimento dela. Pronto, então voltemos aqui. Por exemplo, quando o senhor disse aí, eu entendo e compreendo e já vi muitos gestores se permitindo, inclusive entrando no acordo com a parte para dizer assim, olha, alguém orienta, vá na justiça porque a gente tem que seguir um trâmite, não é legal tirar esse recurso daqui, e tendo a ordem judicial, o município vai ficar com a legal para fazer a entrega do objeto. Outro esclarecimento, que para que nós possamos recorrer, isso é o tribunal que exige, nós temos que recorrer da decisão. Agora, isso não significa que o recurso, nós não vamos cumprir a decisão judicial. Até porque nós temos a obrigatoriedade, também temos a questão social como direito fundamental. A cadeira foi entregue, foi cumprida a decisão judicial, agora, nós temos que recorrer da decisão por orientação do Tribunal de Justiça. Sim, mas aí para o senhor recorrer, o senhor teria que argumentar exatamente isso. Pelo menos, eu tenho que fazer a defesa do município. Aí o que o senhor sustentou aqui? Sustentou que os entes federativos são solidários em relação aos serviços de saúde, argumentou recursos, argumentou também que caso compre o equipamento, comprometerá a distribuição de recursos para a grande parcela da comunidade. Olha, nós temos isso. O que é que nós temos? Nós temos a obrigatoriedade de recorrer e lá criar a tese jurídica que nós entendemos que é cabível à defesa da Fazenda Pública. E nessa tese jurídica nós levantamos uma tese que é comum a todos os municípios. De onde saiu essa fonte, que é do Tribunal de Justiça? Ontem mesmo o município de Fortaleza foi condenado também a uma realização da cirurgia. Eu vi. Todos os dias o Tribunal de Justiça decide em favor das fazendas públicas a obrigatoriedade de prestar essa assistência médica. E todas as teses, aliás, todas as defesas têm a mesma tese, que é uma responsabilidade solidária, porque a lei do SUS diz isso, a 80-80, e a Constituição Federal também, é uma obrigatoriedade do município, do Estado e da União. Eu entendo. Os municípios, como ente federado menor, dispõem de menos recursos
já que o Estado tem maiores fontes de rendas e a União Federal maiores fontes de renda. Recentemente, numa decisão da Justiça Federal, com relação ao trastuzumab, especificamente, reconheceu isso, que ficaria economicamente difícil para o município cumprir o Herceptin, por exemplo, que é um medicamento que cada ampula custa R$12 mil. Quer dizer, fornecer um medicamento que custa R$12 mil há várias aplicações, no caso dos tratamentos oncológicos, que são, digamos assim, diários, causariam um transtorno de ordem financeira para o município, quando a responsabilidade também é do Estado, quando a responsabilidade também é da União Federal. Só mais um questionamento rápido, que isso aí foge à questão jurídica. Eu acho o seguinte, que a gestão pública, independente de quem seja o gestor, independentemente de qual parte, não importa, eu acho que tem que ter humanizada. Eu vejo muita questão de um caso desse, por exemplo, eu sendo prefeito. Eu acho que o senhor, meu procurador, não deliberaria sem que eu tomasse conhecimento, o senhor iria recorrer de uma sentença que já foi dado o ganho de uma cadeira de rodas. E mesmo se eu houvesse com convencimento, que o senhor tenta me convencer aí, tecnicamente falando, eu falo dessa forma. Isso é leigo, isso é desconhecimento, não sei. Eu estou falando questão humana. Então, o pai da criança, para o senhor ter ideia, ele vai falar já aí, ele diz que foi na secretaria, foi negado e teve mais lá. Quiseram tomar documentos importantes dele, que ele tinha em mãos, rasgar esses documentos, porque não poderiam servir de provas, porque ele disse que sairia de lá e iria processar o município, o município de Juazeiro do Norte, na tentativa de conseguir essa cadeira de rodas. Então, é por esse lado aí que entra essa parte da imprensa, que nesse momento, cidadão, é delicado, porque nós estamos aí num terreno de uma eleição, e o gestor público anunciadamente candidato à reeleição. E isso vai recair ou não sobre a responsabilidade de quem gera, de quem Deixa eu só explicar mais uma coisa. Pode explicar. Nosso amigo vai fazer direito e vai lá entender qual é a função de um procurador e vai entender quais são as obrigatoriedades da procuradoria e as responsabilidades que ele tem para consigo. Quanto à questão do prefeito humanizar, nós fizemos agora recentemente um acordo de uma criança que, em 1994, o muro caiu na cabeça dele, na gestão do Dr. Mauro Sampaio, na época, numa fila na Secretaria de Ação Social para receber uma cesta básica. Então, nós fizemos esse acordo. Né? Infelizmente... Que isso vinha se recorrendo. Ao longo dos anos. E quando se tinha recurso? Porque quando você não recorre, eu posso estar prevaricando, posso estar cometendo um crime. Gestor, quando o senhor for prefeito, tiver a oportunidade de ser prefeito, o senhor vai entender que o município de Juazeiro do Norte tem proporções de capital. Não se pode tratar o município de Juazeiro do Norte como se trata o município de Altaneira. Logicamente, cada município tem a sua responsabilidade, cada gestor tem sua responsabilidade. Isso, no município do tamanho de Juazeiro do Norte, do Porto de Juazeiro do Norte, você tem essa delegação como necessária para que se ande, para que se funcione administrativamente. Então, essa decisão técnica e jurídica é da Procuradoria-Geral do município. Quem recebe a intimação é o Procurador-Geral do município. Quem decide é o procurador, porque ele representa legalmente o município. Não cabe ao prefeito. O prefeito sequer toma conhecimento, porque ele não recebe a intimação. Pronto, quem recebe sou eu. Pois quando eu for advogado, não vou ser procurador do município para não arcar com esse ônus tão pesado da responsabilidade que se tem de atender a necessidade de um carente. Aí você vai entender outra parte, que quando se escolhe fazer direito, se escolhe ser advogado, a gente faz um juramento e faz por amor e vocação aquilo que se faz. Mas aí é opcional, se eu vou ser procurador se eu quiser. Agora, quando eu for prefeito, aí eu vou enfrentar ou procurar outros meios necessários, mas não aí você vai ter, aí o nosso amigo vai ter a realidade dos fatos e vai ver que é muito fácil falar fora da gestão. Aí, lá é mais fácil atacar do que defender. Aí na época o amigo vai e faz exatamente. E aliás, eu já quero me colocar, já estou lá à disposição para ser seu procurador no dia que você for prefeito. Vamos lá para defender. Se for para defender, entregar a cadeira de rodas. Agora, não se pode fazer política, não se pode fazer política, né? E esquecer a esfera administrativa, e não se pode querer politizar decisões técnicas administrativas. São duas coisas completamente distintas. A gente tem que aprender a separar o joio do trigo. Mas aí eu preciso ser advogado para conhecer essas técnicas, você chega lá. Que você chega lá. Aí. Agora, como competente repórter que é, você chega lá. No geral, o que se questiona é o fato de se ganhar ação na justiça, de se recorrer, que você já mostrou aí as questões técnicas que muita gente não entende. O fato aqui tem que deixar claro que foi cumprida a decisão judicial. O município cumpre as decisões judiciais e vai continuar cumprindo. Sim, mas aí ela nem e até esperou, porque o nosso amigo mas ela nem aqui esperou, responsável... mas o senhor disse, por exemplo, que prezava, por exemplo, se o senhor só tinha que entregar a cadeira de rodas quando houve, recorreu, não esperou nem o julgamento do TJ. Deixa eu explicar outra coisa. O TJ julgou agora, dia 2 de maio. Deixa eu explicar duas coisas que o senhor ainda não entendeu. Dos papéis, os documentos, para dizer que recorreu. Nós estamos discutindo uma liminar. O mérito da ação não foi julgado. E nós já cumprimos. A ação vai padecer o objeto, porque já foi cumprido a determinação judicial. Porque você vai agora nós recorremos de uma
decisão liminar. O mérito da ação não foi julgado. Eu sei. Não vai ser julgado aí no mérito da ação. Não, talvez não vá, talvez vá para o arquivo. Por quê? Porque não já foi cumprida. Não, aí não pode. Não pode? Não pode? Não pode. Tem que tramitar e aí o juiz vai sentenciar. Pronto, vai sentenciar porque já foi entregue. Você vai fazer a defesa dizendo que o objeto já foi entregue, né? E que não é... Vai decorrer e que decorre. Isso é natural. Eu quero dizer aqui nessa oportunidade que isso acontece em todos os municípios, em todas as esferas, seja no Estado, seja na União. Agora, foi o primeiro local no Brasil que talvez tenha trazido à tona, que queiram trazer uma decisão administrativa, talvez pelas proximidades do pleito eleitoral, e transformar essa discussão num debate político que não deve ser feito até em próprio bem da própria população de Juazeiro do Norte. E esse é o papel da imprensa, é trazer a verdade e a realidade dos fatos, como instrumento do fortalecimento da democracia e do debate popular. E não somente apresentar opiniões e pontos de vista isoladamente, sem antes ouvir a parte contrária. Não existe isso na imprensa. Agora, no direito jornalismo, não vamos sair da questão jurídica, técnica do mundo do direito. Não sei se o nosso amigo sabe que o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou a inconstitucionalidade da lei da imprensa, sim. Que era uma lei da época da ditadura militar. Sim. E eu, como também já exerci esse papel, já militei na imprensa, sou um profundo defensor de que essa classe seja efetivamente reconhecida através de um conselho, como todas as outras classes, que esses representantes possam responder, inclusive disciplinarmente. Isso é censura, advogado. Isso é a bandeira do PT, advogado. Não peque, pelo amor de Deus, para quase 200 mil pessoas com pensamento retrógrado desse, não. Pelo amor de Deus. Quanto retrógrado seria... Isso é censura. Só para você ter uma ideia, do debate. Aí, agora mesmo eu vi... Só para você ter uma ideia, você me permite falar, não. Por favor? Só para você ter uma ideia, esse debate é tão interessante porque os próprios acadêmicos de jornalismo defendem essa bandeira. Por quê? Porque o Supremo também decidiu que a academia é essa que o pessoal... Ninguém da imprensa defende um absurdo desse, Celso. Você vai participar do debate universitário, vai ter oportunidade. Eu sei que você chega lá. E minha bandeira vai ser essa. E aí o que é que decidiu o Supremo? Hoje o que é que precisa? Não se trata de lei de mordaça, se trata de regulamentar uma atividade profissional como a medicina como a advocacia como a engenharia Então é necessário que esses profissionais tenham formação universitária e que sejam regulamentados através de um conselho que possam se tornar até responsáveis por atos e excessos que nós sabemos que existem e muitos. E excesso a justiça aí para coibir. E é por isso que nós, diante dessas informações, vamos buscar os meios jurídicos e legais a responsabilizar todos aqueles que porventura tenham usem desses instrumentos à vontade. Em relação à minha pessoa, as ações da Procuradoria, porque eu volto a dizer, em outra oportunidade tive aqui e expus muito bem, e você concordou comigo, que meu papel lá é técnico e como procurador do município vou mantê-lo dessa forma. Até porque não sou candidato a nenhum cargo eletivo. E não sou candidato a prefeito. E não sou candidato. A prefeito não sou. A prefeito não, mas a vereador é. Então, nosso amigo já está... Sou pré-candidato. E o meu partido anda conversando com o seu partido. Isso é interessante. Que isso é bom para o debate. Tem o meu ponto de vista. Eu só corrigir uma coisa. Não, o senhor não tem partido, desculpa. Exatamente. Pronto, então vamos lá. Então só para resumir aqui a história. Quando eu disse que o município de Juazeiro do Norte, eu vou dizer o senhor na imagem, porque a televisão já me advertiu que se houver um processo, a televisão não responde. Quem responder é o profissional. Pode vir, não tem problema nenhum não. Estou seguro. O que é que eu disse e vou repetir? Está aqui. Eu disse que o município de Juazeiro do Norte havia a família procurado para a doação de uma cadeira de rodas para uma criança especial com um problema de paralisia cerebral e a prefeitura se negou a doar o bem e a família adentrou com um pedido na justiça, foi deliberada pelo juiz em primeira instância, uma liminar, a prefeitura não cumpriu e recorreu da sentença. E o apelo era para entregar a cadeira e não recorrer em última instância. Nem mesmo a secretária de saúde do município sabia, sábado passado, que ela me ligou perguntando onde era o endereço, que não tinha conhecimento dessa ação. Pedi que ela extraísse o texto do meu site, que lá tinha o número do processo e os advogados do município tinham conhecimento. Só para fechar o meu raciocínio aqui. Só para mostrar aqui o recibo
por gentileza? Não, eu mostro na matéria que a cadeira foi entregue. 30 de novembro foi entregue a família diz que foi em dezembro. Aí nós temos o documento formal assinado, inclusive, pelos recebimento. A família diz que foi em dezembro, na inauguração do PSF. Uma dubiedade de informações. Pronto. Ou uma manipulação de informações. Pronto, então eu vou só fazer um mechanzinho aqui. Coloca outro texto aí, por favor, e eu vou chamar a reportagem, porque nela vai entrar o Luciano, que ela vai questionar a forma como... A família vai questionar a forma como pediu inicialmente essa cadeira de rodas e como ela foi recebida, como ela foi tratada. Só um minutinho aí. A Multifácil é assim, você ganhou ontem, recebe hoje. Ganhou hoje, recebe amanhã. A Multifácil, o seu prêmio, é entregue em menos de 24 horas. Hoje nós temos sorteio da Multifácil, não temos? Temos sorteio? Então veja só, quem foi contemplado ontem e recebe hoje até às 3 da tarde, ou eu não me chamo Wilson Melo. Fala aí, Alexandre Sobreira. Ediane. Multifácil faz um ano de muita seriedade, conquistando o Cariri pela credibilidade, com respeito e confiança, assumindo a liderança com responsabilidade. Mais de 70 grupos fechados, mais de 800 contemplados e o seu prêmio em menos de 24 horas. Vem pra cá você também. Grupos com 48, todo mês um se dá bem. Grupo de carro com 60. Invista, acredita, tenta, vem ganhar você também. A Multifácil tem em Juazeiro, tem em Crato, aqui em Juazeiro, na rua São Pedro, número 1192, tá? Eu tô nessa ou nessa aqui? Nessa, né? O telefone tá na tela da loja, 3571-5610. Tem Multifácil no Crato, rua Senador Pompeu, 265 Centro, telefone 3523-3711. Vendedor externo lá e cá. Hoje, Fabiana em Juazeiro, 8814-8492, 9903-3193. Lá no Crato, vendedor externa hoje é o Marcelo, vendedor, 9984-9547. Liga para ele ou para a Fabiana ou para o Marcelo, em Crato, em Juazeiro, faça a sua compra premiada. E tenha certeza, o seu prêmio se paga em menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Bem, voltando a conversar aqui com os Lucianos, um Luciano Daniel... o outro, o Luciano Bernardo, né? Veja o que é que diz o pai da criança. A matéria, houve um problema, eu fui informado pela edição aqui, ela não foi com a minha abertura total e nem com a entrevista total, mas a informação que eu tenho é que salvou aí uns 2 minutos de matéria. Então vamos ver a minha conversa que eu tive com o pai da criança, o Cícero. Na casa do casal, bastante confortável, em cadeira de balanço, né? E tudo, e ao lado aqui dos pais da pequena Samily. E a Conceição. E aqui vim só para confirmar aquilo que a gente já havia dito. Na verdade, o município de Juazeiro do Norte recorreu do pedido e graças à luta desse pai, a família conseguiu sim o bem. Cícero, em setembro consta aqui que você, como pai da pequena Samily, foi à Secretaria de Saúde em busca dessa cadeira de rodas. O que fez você ficar revoltado e entrar na justiça contra a prefeitura? É porque eles disseram que era muito caro, né? Não podia dar uma cadeira desse valor, que era muito caro, que o SUS não cobria, não tinha como cobrir. E se eu quisesse, tinha que procurar ou comprar ou fazer alguma coisa. Eu peguei e botei na justiça. Antes disso, você me disse que veio, inclusive, um documento, um laudo, mostrando a necessidade que essa criança teria para usar, na verdade, para usar essa cadeira. E lá quiseram até rasgar esse documento? Foi, rasgaram um documento que eu levei, né? Aí eu peguei, tomei da mão da moça que rasgou, né? Peguei, tomei, aí eu disse, não, você não pode rasgar não, que o documento não é seu, o documento é meu. Aí eu tomei da mão dela, ela disse não, que o documento não valia de nada. Ela disse que valia, que todo documento vale alguma coisa, né, hoje em dia. Seria uma prova que você tinha em mãos para entrar na justiça. E essa atitude, você imaginou que seria porque queriam queimar a prova? Acho que era, né, para não conseguir entregar a cadeira, né, mas só que eu consegui, não deixei ela, não rasgou todo, né. Através disso aí eu pedi outro laudo, consegui e entrei na justiça. E a justiça deu ganho de causa. 2 dias que você impetrou com esse pedido junto à Defensoria Pública aqui em Juazeiro do Norte, o juiz, em primeira instância aqui de Juazeiro, determinou, através de liminar, que o município entregasse essa cadeira. 2 dias depois, isso em setembro. Vim receber no mês de dezembro, porque nós fomos no fórum, disse que ele tinha 15 dias para recorrer, aí recorreram, né? Aí eu só vieram entregar no mês de dezembro. Então, com essas informações, a gente agradece ao casal, a gente confirma o que havíamos falado, mostrado no ar. A verdade prevalecendo sempre no nosso programa Cidade Urgente. E por isso eu fiz questão de vir pessoalmente, conversar com a família e gravar com o pai, que foi ele, o mentor, juntamente com a esposa, dessa ideia cidadã de procurar na justiça o direito à filha, que foi consentido pela justiça. E graças a essa ação judicial, o município de Juazeiro do Norte foi obrigado a entregar a cadeira de rodas a essa criança.
Luciano, a respeito do cidadão, fala do atendimento lá. Tentaram rasgar esse documento, ele me disse com toda a segurança possível e que teve que discutir, no bom sentido da palavra, para poder conseguir de volta esse papel. Boa tarde, telespectador. E ele cita inclusive seu nome, ele não citou na matéria, mas para mim ele citou seu nome. Que chegou a ter esse contato com você recorda Boa isso? Tarde, telespectador da TV Verde Var e a direção aqui da televisão. Com relação aí à entrevista, ele não cita meu nome aí, certo, né? Cita o nome de uma mulher. É verdade. Certo? E com relação à cadeira, o orientado e passado para a família foi que nós trabalhamos dentro de uma planilha, uma portaria do Ministério da Saúde, de outubro de 2008, certo? Que descreve os tipos de procedimento com código e valores do que o município pode acatar e resolver o problema. Foi dito para a família o quê? Que ele deveria acionar o Ministério Público, como o procurador aqui falou, para tentar resolver de outra forma, uma compra direta. Deixa eu só dizer, documentação foi retirada do setor, já tinha sido dada entrada aqui nos meus papéis aqui, o documento ia ser digitado em agosto. Certo. A documentação foi retirada pela família, foi levada à Procuradoria do município, certo? A Procuradoria não, ao Ministério Público. O Ministério Público emitiu uma nota para a gente, uma intimação. No caso, o doutor Luciano aqui é ciente, né? Sim, mas isso é reflexo da ação que ele impetrou, o cidadão. Certo. Né? Aí vocês foram intimados e prestaram essas informações ao Ministério Público através da Procuradoria do município, é isso? É porque é o seguinte, isso. Quando impetra a ação para o município, aí quem responde é o... Eu sei, mas vocês foram notificados lá também, que você está me dizendo agora. Sim, a gente tomou consciência, consciência do fato, certo? Tô entendendo. Aí foi feito um ofício... certo? Foi encaminhado ao setor de compra do município, quando o juiz determinava aí a compra, e a cadeira foi realizada a compra, a gente entregou no dia 30 de novembro, temos aqui o recibo assinado pelo pai da criança, certo? Em uma ação que o nosso gestor fazia quando inaugurava um PSF noturno da vila do bairro Tiradentes. Ele confirma essa informação. Certo? Mas a cadeira, de fato, foi comprada, a gente foi comunicado a Defensoria Pública também foi comunicado e tudo, e que a cadeira foi comprada e que não tem o que se discutir mais, certo? Aí eu não entendo bem essa parte jurídica, tanto que o nosso procurador esteve aqui para responder as procuras, e que essa história de rasgar documento eu desconheço, eu como coordenador do setor, certo? A gente tem recebido inúmeras cadeiras de rodas lá e tem solicitado, a gente trouxe até dados, se você quiser conferir aqui. Não está mais tempo, estourando tudo aqui. Certo? O município de Juazeiro do Norte, só para você ter uma ideia, ele comprou no ano de 2011 1 milhão de prótese e órtese, envolvendo aparelho auditivo, óculos e todas as órtese e prótese, desde uma perna, um braço, tá entendendo? Que a gente chama de prótese de bebê. É normal, os recursos eles vêm para atender essa demanda. Wilson, nós atendemos 2.028 pessoas. Tá entendendo? Na gestão. No ano de 2011. 2011, certo. Não, mas aí em relação a o que ele denuncia, que você está fugindo um pouco do assunto, ele diz o seguinte, que houve um mau atendimento, ele não foi bem atendido, que esse episódio do documento, ele assegura com toda a sinceridade de que realmente tentaram tomar e que disseram outras palavras, porque não gravou, eu não posso dizer aqui que eu não vou estar com a prova. Então, eu preciso ter... o fato de a família ter ficado chateada por não ter atendido a solicitação de início, pode ter levado, tá entendendo? A eles falarem isso. Mas eu desconheço aqui, olhando agora para eles lá, se eles estiverem me ouvindo, eu desconheço essa história de rasgar documentação de paciente dentro do meu setor. Eu estou lá e eu quero que compareça a pessoa e diga que isso aconteceu ao público, porque esse fato não existiu. Ok, mas foi ele que disse aí. Eu só queria fazer um esclarecimento. Essa informação nos chegou agora, né? O município, ele chegou à procuradoria, também é função nossa as questões administrativas. Nós vamos baixar uma sindicância
imediatamente determinar abaixo uma sindicância que seja averiguada essas informações da Exato. família, É para que se apure realmente, porque se houve essa ação, nós vamos punir disciplinarmente o servidor que tratou essa família dessa forma. Ele deve saber o nome da pessoa. Nós vamos Aparecida, né? abrir os procedimentos administrativos e vamos buscar. E nós queremos aproveitar também, isso aqui é a oportunidade, e dizer à população de Juazeiro do Norte, e recentemente nós tivemos um bom acordo com a Defensoria Pública para atendermos essas demandas de medicamentos e que, inclusive, estamos abrindo nessa oportunidade as portas da Procuradoria-Geral do município para que qualquer cidadão que não seja atendido nas suas demandas junto à Secretaria de Saúde ou encontre qualquer dificuldade, procure diretamente a Procuradoria-Geral do município, no 2º andar, na sede, na Rua São Pedro, onde lá nós temos uma pessoa específica, um núcleo específico isso é de agora, para atender a todas as demandas. A Procuradoria sempre esteve aberta. Mas com esse atendimento específico também? Nós já fazíamos isso. Sim. Em alguns casos específicos, algumas pessoas sabem disso, certo. que quando há atraso no fornecimento, procura diretamente a Procuradoria do município, que lá nós teremos todo o prazer e toda a atenção a atender essas demandas, essas necessidades. Vocês têm ideia mais ou menos de tempo que vocês usaram aqui, que nós usamos? Usamos mais de meia hora. E queria dizer ao senhor o seguinte, que a sua procura pela direção não era necessária, porque o senhor já veio aqui, não foi necessário procurar a direção, e que lhes garanto que não fechei as portas, porque quem entrou em contato comigo foi a secretária de saúde, e eu disse para ela que as portas estavam abertas. Eu quero trazer a mulher, eu digo, olha, eu vou fazer a reportagem na casa da senhora. Foi a única imposição que eu coloquei, que talvez ela não quisesse vir, a senhora. Então eu fui lá, mas não fechei as portas, até hoje não fechei, não vou fechar as portas para ninguém, somente quando eu me sentir que sou destratado de forma irresponsável, aí sim, o caminho para o direito de resposta é na justiça. Mas citados aqui, independente de quem quer que seja, tem sim o direito de vir e rebater tudo aquilo que é informado e que a pessoa discordar. Não nós viremos disso, todas as vezes que forem necessárias a quaisquer esclarecimentos e colocamos à disposição. Não é nem uma satisfação direta, mas a satisfação minha, certo, como funcionário público. Ótimo. E como recebo os meus vencimentos pagos pela população de Juazeirense. Então eu tenho uma satisfação à população de Juazeiro do Norte. E virei quantas vezes a população assim me requeira aqui para prestar esclarecimento. Só uma perguntinha, uma resposta rápida. Você acha que o caso não merecia um esclarecimento? Obviamente que sim. Pronto. E, aliás, não só esclarecer, é necessário esse esclarecimento porque a população não tem conhecimento técnico do que é efetivamente, ela escuta muito só o que passa. E geralmente se passa só uma versão, só uma face da moeda, e isso é o que faz a democracia. Porque quando você possibilita que a pessoa, a outra parte, venha e mostre a outra face, faz com que as pessoas aí em casa cheguem às conclusões às quais mereçam e às quais façam jus. Valeu, um abraço. Fico agradecido da vinda do seu programa, eu já disse. O programa é aberto, não, porque ficou, na abertura ficou entendido que eu estivesse fechando o espaço para ninguém. Não fecha. Um abraço. Suspeição de favorecimento a petistas em projeto habitacional foi denunciado